E para você que fica comigo no Cidade Alerta, é hora de reportagem exclusiva. Presta atenção, você vai ver só aqui no Cidade, só aqui na RIC. Uma avó descobre que os netos de 5 e 9 anos estavam sendo agredidos pelo padrasto. Buganza, que jeito que ela descobre? A babá conta a história. Entra em contato com a avó e conta tudo. A avó mora no Mato Grosso. O que ela faz? Ela fala, eu não vou aceitar que os meus netos continuem sendo agredidos. Quem está batendo é o padrasto. Ela é mãe do pai. Entenderam a história? Aí o que acontece? A avó vem do Mato Grosso para cá, chega em Londrina, fica chocada com o que ela ouve dos netos. Eles contam o que está acontecendo. Eles fazem relatos chocantes para a avó. Inclusive, que o padrasto teria enforcado essas crianças, que teriam tentado jogar essa criança da sacada. Imagina só a cabeça dessas crianças. Um padrasto tentando enforcar, tentando jogar da sacada, pressão psicológica. A avó não vai deixar isso desse jeito. A avó não vai saber de toda essa história e não tomar uma providência. O que a avó faz? A avó faz o seguinte, acompanhe comigo, ó. A avó, ela resolve pegar a guarda das crianças. Ela fala, eu não vou deixar os meus 2 netos na mão desse padrasto, que nem é nada dessas crianças, que nem tem parentesco nenhum com elas, que deveria estar cuidando muito bem e que existem muitos padrastos que cuidam muito bem dos enteados. Ela fala, eu não vou deixar a situação desse jeito. Sabe o que acontece? Descontrolada, a mãe das crianças, a ex-nora, parte para cima dessa mulher, da avó das crianças, que é violentamente agredida. Estão vendo as imagens? Ela completamente machucada com toda essa situação. No fim das contas, sabe o que acontece? Todo mundo vai parar na delegacia. Olha só como é que fica essa avó. Uma avó que só queria cuidar das crianças, que só queria tirar essas 2 crianças da mão desse rapaz que estava batendo nessas crianças, que estava aí, segundo o relato da babá, inclusive fazendo pressão psicológica. E a partir de agora, você vai acompanhar o relato chocante dessa avó. Ela vai conversar com a nossa equipe com exclusividade. Todos os detalhes aqui no Cidade Alerta. Acompanha comigo na reportagem. O vídeo gravado pela própria mãe da menina foi enviado para a babá, que cuidou dela e do irmão por muitos anos. A cuidadora foi demitida depois de contar a familiares sobre as agressões que as crianças vinham sofrendo do padrasto. E a babá disse que já tinha alertado a mãe e a mãe não deu bola. E ela precisa do emprego e ela tentou várias vezes falar, mas não conseguiu, a mãe não conseguiu resolver o problema. E ela falou assim, eu não vou perder meu emprego por conta disso. Mas quando ela viu que estava uma situação terrível, aí sim ela se abriu comigo. E o que ela contou? Pode abaixar. O que ela contou para a senhora? Aí ela contou tudo. Contou que ele abusava emocionalmente, terrivelmente das crianças emocionalmente. Mas o dia que ela... Aí eu perguntei para ela, qual foi o dia, conta para mim o dia que você mais sentiu, assim, apreensão. Ela falou, foi 2 momentos. Foi um dia que eu quase vi ele jogar as crianças de cima da sacada. E o dia que ele deixou 5 dias a sua neta presa no quarto, só para ir no banheiro e comer a comida. As revelações da babá reforçaram as suspeitas de maus tratos que a família paterna já tinha. Desde que começaram a conviver com o padrasto, o menino de 9 anos e a menina de 5 mudaram o comportamento. Ficaram tristes, chorosos e com medo. Preocupada, a avó paterna saiu do Mato Grosso, onde mora, e veio para Londrina para tentar ajudar os netos. Chegando aqui, ficou chocada com o que descobriu. Eu perguntei para ele, conta para mim, por que você está triste? Qual a sua tristeza? Aí ele falou assim, eu estou triste porque o tio Daniel fez eu naná, pegar 2 bonecas no colo e ficar nanando até doer meu braço para fazer carinho nas bonecas. E também fez a Heloísa ir no meu quarto, pegar todos os meus brinquedos e trazer aqui nos meus pés e ficar brincando com meus brinquedos na minha frente. Aí eu falei, e que mais que aconteceu, filho? Ele me enforcou 2 vezes e me dava cintada na perna. Assim que ficou sabendo sobre as agressões, a avó paterna conversou com a ex-nora e ela se comprometeu a terminar o relacionamento de 7 meses e colocar o companheiro para fora de casa.
Aparentemente, isso realmente aconteceu por algum tempo, mas ele conseguiu convencê-la de que tinha mudado e ela o aceitou de volta na mesma residência que mora com as crianças. Revoltada, até mesmo a avó materna concorda que a filha deveria perder a guarda das crianças. As crianças foram ouvidas pelo conselho tutelar e a mãe perdeu a guarda dos filhos. Assim que soube da notícia, a mulher teria ficado descontrolada e agrediu a ex-sogra com cabeçadas, arranhões e até mordidas. Nós chegamos com as crianças da escola e de repente ela chegou atrás de nós, agredindo, me batendo, dando soco e gritando que queria as crianças, queria levar as crianças, aqui xingando nós, xingando a gente. A gente tentou acalmar ela, mas não teve condições de acalmar. Ela entrou numa crise e começou a morder, chutar, quebrar tudo dentro de casa. E tivemos que chamar a polícia. Aí a polícia chegou e quase que eles trazem as crianças, quase que entregam a criança para ela. Só não entregou porque eu entrei em contato com a conselho tutelar. Na hora, elas conversaram com os policiais e os policiais trouxeram a gente aqui para a delegacia e agora estamos aqui aguardando o que o delegado nos ouvir. Muito abalada, a avó reconhece que os netos deveriam ficar com a mãe, mas teme pela integridade física e emocional das crianças. Infelizmente, ele tem a verdade dele e ela tem a verdade dela. Se a verdade dela é maior do que o amor dos filhos, então que as crianças fiquem com nós. Eu não queria isso, jamais queria isso. Eu sou mãe e eu sei como é triste, como vai ser triste, como vai ser dolorido para os meus netos, judiação, que dó. Saber ficar longe da mãe, é o amor que a gente tem pela mãe. Então é muito triste, é muito doloroso. Eu queria que ela entendesse isso, né? E ficasse com as crianças, mas ela não escolheu. Toda a família dela está contra ela e eu não culpo ela, porque as mulheres que sirva de alerta para vocês, mulheres. Entenda, é um agressor, o agressor ele é manipulador, ele manipula tudo primeiro. Vocês que colocam maridos aí, arrumam companheiros e colocam e não conhecem, presta atenção, ame mais os seus filhos. Os seus filhos vieram primeiro do que esse segundo relacionamento. 18h57, que forte o depoimento, né? Dessa avó desesperada, só querendo cuidar dos netos, só querendo tirar os netos da mão desse rapaz que está agredindo essa criança dessa forma. E vocês vão me desculpar, aqui no programa, eu preciso me posicionar, eu preciso dar minha opinião, é um programa onde a gente tem espaço para isso. Em alguns momentos você vai discordar de mim, em alguns momentos você vai falar, não concordo, mas tudo bem, desculpa se não é a opinião de você de casa, na minha opinião. Gente, tem que ter uma avaliação de quem você vai colocar em casa junto com seus filhos, pelo amor de Deus. Não dá para uma mãe aceitar que os filhos passem por tudo isso que a babá contou, que a avó contou, sejam ameaçados, sejam enforcados, sejam agredidos desse jeito e continuar aceitando um homem desse dentro de casa. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Com tanto homem bom no mundo, querendo trabalhar, querendo cuidar da criança, vai colocar um cidadão desse dentro de casa? Pelo amor de Deus, parece que gosta mais do cara do que do filho. Ei, vamos lá, né? 18h58, ó, tem informação ao vivo, o delegado que recebeu esse caso está junto com a gente, junto com a Ana Contato com mais informações. Doutor Edgar, Ana, situação de momento, o delegado ouviu quem até agora? Como é que vai ficar a situação dessa avó agredida? Boa noite mais uma vez para você. Buganza, a avó e a mãe das crianças saíram agora há pouco aqui da delegacia. Elas estavam sendo ouvidas pelo doutor Edgar Soriani, que está aqui ao meu lado, que é o delegado de plantão, hoje aqui na Central de Flagrantes. Doutor, uma situação familiar bastante complicada, né? O que o senhor ouviu das duas partes, tanto da mãe das crianças quanto da avó? Boa noite. Boa noite. Nós temos informações parciais dos fatos, né? Primeiramente, houve um conflito familiar que a polícia militar foi acionada para verificar. Chegando no local, tinha uma mãe querendo a posse dos filhos, ela tem a guarda dos filhos, o pai tem a guarda compartilhada, mas é de visita, de finais de semana. Então, em tese, ele já não estava mais com o direito de permanecer com as crianças. Porém, o pai alega que de ontem para hoje saiu uma medida restritiva quanto ao padrasto, né, o companheiro da sua esposa, que ele não poderia se aproximar dos filhos. Só que
o juiz não intimou as partes ainda, foi uma decisão que saiu, mas as partes não tomaram ciência desses fatos. E ele não, como saiu essa medida, ele já não queria dar acesso à mãe, porque a mãe foi até o local com esse rapaz. E aí ela queria a todo custo com os filhos e houve uma briga familiar. Aí a gente não sabe quem agrediu quem primeiro, há lesões entre a mãe e a avó materna da criança, a avó paterna, né? E aí, como não, há lesões, há o crime ali, mas como não sabemos quem agrediu quem primeiro, para apurar melhor esses fatos, foi instaurado o inquérito, todas as partes foram ouvidas. O pai da criança, como tem uma medida protetiva, a mãe, eles não podem se aproximar, ele não veio à delegacia temendo essa violação, o que não era, obviamente, necessário, que não haveria uma violação, não havia um dolo dele de violar essa medida protetiva. Ele tinha que vir ser ouvido aqui na delegacia, mas vai dar os seus esclarecimentos em momento posterior. Então, por isso foi instaurado o inquérito para apurar. Ao final da tarde, a avó veio com uma sentença que teria dado guarda provisória ao pai para ficar com as crianças, tendo em vista que a mãe está morando com esse rapaz, e esse rapaz, em tese, teria agredido as crianças, ou de alguma forma teria abusado dessas crianças. E aí, para resguardar o juiz com as provas que tinha, decidiu dar essa guarda provisória ao pai. Esse documento foi cedido pela família do pai. Não chegou por mim através dos meios oficiais, mas tem uma sentença, tem uma decisão judicial. Não sei também qual que é o conteúdo desse inquérito no NUCRIA, em que as partes falam, porque parece que a mãe não tinha conhecimento dos fatos e esse rapaz também não. Agora, sem acesso a esse inquérito, não posso deliberar quem está certo e quem está errado. Só cumpri a decisão, a criança ficou com o pai e as partes foram ouvidas e o inquérito encaminhado à Delegacia da Mulher para a melhor solução sobre o caso. Buganza, o doutor está te ouvindo, você tem mais alguma pergunta para ele? Ana, só queria reforçar com o doutor. Doutor, eu sei que é muito difícil entender o caso ainda, né? São partes que estão sendo ouvidas, não dá para a gente se posicionar quem está certo, quem está errado na situação, mas a gente tem algo muito concreto aqui. As crianças estão aí passando por uma agressão doméstica, agressão até psicológica. Eu queria reforçar com o senhor só isso para a gente encerrar. Durante a pandemia, a gente tem um aumento absurdo da violência doméstica. As crianças são vítimas, muitas vezes, e na maioria dos casos, de pessoas próximas, seja pai, padrasto, enfim. De que forma fazer essa denúncia? Como ajudar quem está acompanhando o programa agora, né, denunciar uma violência contra essas crianças? Eu sei que é procurando no CRIA, doutor, mas como para ficar claro para quem está em casa, né, de que forma denunciar nesse momento, agradecendo mais uma vez a participação do senhor junto com a gente, porque eu sei que delegado de plantão é aquela correria, fica difícil atender. Boa noite, doutor. Boa noite. Primeiro, eu que agradeço o espaço, né? Sempre é bom esclarecer os fatos. E realmente na pandemia há esse aumento porque as pessoas ficam mais em casa, às vezes não pode sair para determinados lugares, há um estresse maior. E não só a violência contra a criança, mas a violência contra a mulher também tem aumentado. E para isso existe 153 da Guarda Municipal, 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil, 181 da Polícia Militar, Disque 100 dos Direitos Humanos. São denúncias anônimas que podem ser feitas, não só pelos familiares, pelos vizinhos, que é importante também, se os vizinhos, os síndicos, tem alguma... porque esse tipo de violência era muito comum contra a criança, notado na escola, porque a criança estava na escola. Agora, com essa restrição da escola, isso ficou subnotificado. Então, isso é muito importante, esse tipo de denúncia e esse papel da escola. Mas, de antemão, para que o juiz também desse uma medida dessa, liminar, provavelmente no inquérito foi feita uma escuta especializada nessas crianças e essas crianças devem ter relatado algo grave. Um juiz não tira uma criança da noite para o dia para a mãe sem uma prova contundente. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada. Buganza. Ana, só para a gente fechar, eu sei que o doutor está me ouvindo ainda. Essa mulher, ela é autuada por conta da agressão, doutor? Rapidamente, só se ela foi autuada ou se ela é ouvida por conta dessa agressão e liberada. A mãe das crianças que, segundo a avó, teria agredido essa avó. Então, houve lesões recíprocas, né? A mãe alegou também, ela tinha algumas escoriações. Obviamente que
que a senhora lá, ela ficou bem machucada, tinha um edema muito grande no braço, provavelmente fruto de uma mordida. Segundo a mãe, ela foi imobilizada tanto pelo pai como pela sua sogra ao chão, e ela não conseguia se mover, e para isso ela provavelmente deve ter causado essa lesão, mas porque ela estava imobilizada ao chão, e com isso também ela teve lesões. Então, como não há certeza de quem agrediu quem primeiro, como há lesões recíprocas, eu tinha que prender as duas, né? Não sei dizer quem agrediu quem primeiro. Então, para não tomar uma medida radical, sem as provas, sem os fatos devidamente esclarecidos, eu achei mais pertinente instaurar um inquérito, ouvir todo mundo e ao final decidir quem tem ou não razão, né? Obviamente que nesse caso ninguém tem razão, se há lesões recíprocas, ambos erraram, mas nesse caso aí tem que ver quem que errou menos, pelo menos. Ótimo, doutor, muito obrigada. Buganza. Obrigado, Ana. Agradecendo mais uma vez você e o doutor Edgar. Agradeço ele mais uma vez. Doutor, obrigado pelas informações. A gente vai seguir acompanhando esse caso aqui no Cidade Alerta. O mais importante é a proteção dessas crianças, né? Inclusive, a nossa produção me informa que entrou em contato com o advogado dessa mulher que teria agredido a ex-sogra, mas nesse momento eles optaram pelo silêncio.